Então, quando a gente fala assim de organizar a competição, a gente tem que planificar, a gente tem que organizar ela para ela obedecer algumas etapas. Eu tenho que prestar atenção, que etapas são essas? Então, pesquisa. Quando a gente avalia todos os fatores possíveis que pode interferir na realização. Vamos pensar. Eu falei que ia brincar, mas hoje estou boa. A nossa competição vai ser uma competição de A dedonha, né? Poxa, que lindo, né? A gente só coloca homem, mulher, cor e fruta, para não dificultar. Está ali montada a competição. O que pode interferir nessa competição? Poxa, não tem inscritos, falta material, não tem verbo. Então, a gente tem que pesquisar o que pode interferir. Vamos pensar melhor, né? Lu, esquece a D2, vamos pensando em interturmas. Poxa, a gente precisa de um espaço. A gente quer fazer. Ah, então preciso de um espaço, vou precisar de material. Então, tudo que pode interferir para a não realização, a gente já vai anotando. O segundo é a programação. Ela determina em função de resultados anteriores. E eu falei muito isso na última aula. O que a gente precisa fazer? Aprender a fazer um portfólio. O que é o portfólio? A gente fotografa, anota tudo que você fez para a organização daquela competição e termina com as fotos finais, né, da realização e uma avaliação do que foi positivo e o que foi negativo dentro daquele projeto do Interturmas. Para quem for pegar no ano seguinte para fazer a organização, ela sabe uma base. Poxa, onde compraram medalhas, aonde que contratou a arbitragem, como que fizeram para conseguir o espaço, já facilita para o outro. Para quem for pegar, ela poder aprimorar. Todo mundo quer uma coisa melhor, mas a gente... E agora? Aí quer o melhor e faz como? Então, a programação também entra nisso. A execução é quando se cumpre o programa estabelecido. Vocês vão ver mais à frente que a gente pode escolher um torneio ou uma competição. Normalmente, a gente faz o torneio porque a gente não tem muito tempo. Então, ele é muito rápido, então vai levar no máximo 2 dias. Quando a gente tem mais tempo, a gente pode fazer uma competição que pode levar dias, meses. A gente vê os campeonatos de futebol que estão retornando. Eles são mais demorados. Então, a gente já vê as Olimpíadas, o PAN. Então, a gente começa a entender dentro desse ponto. E avaliação. E avaliação, gente, ela tem que ser durante todo o tempo. E isso a gente vai levar para a vida. Vou pesquisar como eu posso estudar melhor, como eu posso me programar, como eu posso executar a avaliação. A avaliação nessa quando termina. A gente tem uma impressão errada, às vezes, é quando o aluno, assim, eu sou só avaliado no teste ou na prova. Não, a gente é avaliado durante todo o processo. Como que eu estava antes, como eu estou durante e o depois. E aí como essa avaliação, cada dia a gente está fazendo avaliação, a gente consegue detectar os erros. Opa, isso aqui que pode melhorar. E a gente até se policiar. Estou fazendo uma coisa que eu sei que me atrapalha. E sempre lembrar, né, que o êxito de uma competição, ela vai ser dada por alguns fatores. São muitos, né? Então, eu só vou citá-los para ficar melhor. Os recursos financeiros, tem dinheiro, gente? Tem dinheiro para fazer? Qual o objetivo dessa competição? Qual vai ser a natureza da atividade? Quais os recursos humanos necessários? Não precisa de pouca gente, muita. Quem vai poder ajudar? Quem ajuda pode competir? Para passar aquela fidelidade. Olha, ele está competindo e jogando, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Todo mundo já ouviu isso. Instalações em material especializado, períodos e dados para realização, registro dos interessados, aí aquela pessoa que fica responsável para fazer as inscrições, quem vai divulgar. E a gente tem perfil para cada função, motivação dos participantes, como que a gente vai promover isso, como que vai divulgar, vai contratar a bateria da mocidade para ficar na porta, ele vai ter, venha fazer inscrição. Então, os recursos são, ilimitados, local disponível. Se é uma competição mais demorada, como são as Olimpíadas, vai ter um local para aquela equipe ficar, vai ficar no alojamento, vai ficar no motel. E uma avaliação constante. Olha só, o tempo inteiro vem falando isso, uma avaliação constante, antes, durante, depois da competição. Como que se repete a palavra avaliação? Para ver a importância dela, né? Não só para a nossa vida no geral. E a gente começa a ver essa esquematização dessa organização, né, da competição. Ela pode obedecer a vários roteiros, mas a gente vai
dando assim, o que cada setor vai ficar responsável. E cada setor vai produzir um relatório final. Ah, vai ter uma comissão de honra? Ah, vai ser constituída de figuras destacadas nos diversos grupos sociais, vai convidar alguma pessoa de fora para montar, a gente vai montar uma mesa de abertura, vai convidar alguém? Comissão central organizadora, né? Então, aí o que acontece? Vai estar integrado, né? Diversas comissões, né? E vai ter uma supervisão geral que vai comandar tudo. Então, a gente sempre tem um e ele vai delegando. Comissão de administração, que vai centralizar, né, a parte administrativa, comissão técnica, são todos setores diferentes. Comissão de finanças, comissão de divulgação, comissão de transporte. Como que vão fazer o translado de um lugar para o outro? É perto? Como que a equipe vai chegar? Ela vai vir por condução própria? Vulgo, ela vem a pé? Ah, ela mora ali nos apartamentos, tem que vir para a Vila Olímpica, não precisa, né? Se precisar, ela usa o Rio Card. Então, vai ser assim? A comissão de recepção das solenidades, vai ter a solenidade da bandeira, vai cantar o hino, quem vai ficar responsável para recepcionar as pessoas que estão chegando para competir, as pessoas, né, lá do começo, né, que faz parte da comissão de honra. A gente vai fazer um coquetel, porque nós somos chiques, vai ter um coquetel de abertura. Então entra tudo aí. Comissão de relações públicas, aquela pessoa que vai ficar fazendo, que vai ligar, né, vai entrar em contato com quem está participando, a comissão de arbitragem, a comissão de segurança, vai precisar de pessoas para fazer a segurança do local. A gente começa, a gente quando vê as competições no Maracanã, o policiamento interno, ele fica responsável pela polícia militar, que a gente vê alguns, e também tem seguranças particulares. Quando você vê a parte externa, quando tem competição, quem é responsável é o Estado. Então, tudo isso tem que ser comunicado. Eu não posso pensar em fazer sem ter essa autorização, porque tudo isso é planejado. Quero fazer uma corrida na Júlia de Padre Miguel, não posso chegar e fazer. Não tem como. Até porque quando eu for começar, vai ser cortado logo. Vai vir, né? E vai suspender. Porque eu tenho que comunicar, porque de repente vai ter que fechar alguma rua. Então, tudo é bem organizado. Então, aí a gente vê os 11, comissão de hospedagem. Vai ficar na casa. A gente vai ter a pessoa responsável para assumir essa responsabilidade da hospedagem, de contactar. Então, aí, de repente, a gente está falando de competição, mas de repente tem alguém aí na nossa turma, das turmas, que gostaria de fazer administração de empresa. Pode pegar a parte de administração e trabalhar dentro do esporte. O pessoal que quer a parte de segurança, mesmo sendo militar, olha aí, de repente entrar numa comissão de segurança. Penso em educação física, mas não só em educação física, eu posso fazer um curso de arbitragem, mesmo eu não sendo da área de educação física. Mas porque eu gosto, né, do futebol, eu gosto de voleibol, eu gostaria de ser árbitro. Então, olha só, como que tem espaço para todas as áreas dentro de uma competição. Então, a gente vai encaixando, né? E o principal, né? A gente tem que ter uma comissão médico-hospitalar. Eu não posso pensar em montar uma competição sem ter, né? Claro que a gente não quer eu não quero que aconteça alguma coisa, não é isso. Mas eu tenho que trabalhar com plano A, B e C. E se o povo que gosta mais de futebol que vai lembrar muito isso. Tá lá o pessoal lá, no alambrado, daqui a pouco o alambrado caiu. Nós, quando vamos montar competição, quando a gente estudou o Estatuto do Torcedor, nós vimos isso. Tem que ter, né, uma ambulância para atendimento para o público, tem que ter um espaço para fazer atendimento. E a gente vê que também tem empresas particulares, né, porque todo clube, dependendo do top dele, eles pagam um plano de saúde, né, para os jogadores. E às vezes tem o quê? Ambulância para aquele atleta. Para poder fazer, se de repente acontece uma coisa mais grave, poder ser conduzido a um hospital. Tem coisas que a gente pode ser resolvido. Ele pegou, colocou um gelo, colocou uma atadura, não é nada que venha impossibilitar, de repente um corte, né, na sobrancelha, fez ali tum-tum, colocou uma bandana aqui na cabeça e depois ele continuar.
mas tem coisas que, de repente, vai ter que fazer o quê? O transporte. Então, tudo isso, quando a gente vai pensar em montar uma competição, mesmo a nossa que é menor, mas se alguém machucar, quem fica o responsável em montar o kit de primeiros socorros? Então, tudo isso. E quem vai ficar fazendo essa parte? Então, aí, a gente acaba entrando dentro dessa, acho que é da terceira folha da apostila que eu enviei para vocês. E vai entrar, né, na parte de competição. Então, primeiro, gente, a gente tem 2 tipos: torneio, que é mais rápido, e competição, como eu falei, que ele pode ser mais demorada. O torneio, ele se divide em 2. Ele pode ser simples, né, ou em dupla. E o campeonato pode ser um rodízio simples ou rodízio duplo. Quando a gente começa, a gente vai ver, porque eu vou trocar os slides, a gente vai começar a ver umas coisinhas interessantes. Se eu tenho pouquíssimo tempo, eu vou fazer uma eliminatória simples. Porque aquela pessoa que perdeu, perdeu. Oh, chora não, coleguinha. Mas quando eu pego uma eliminatória dupla, aquela pessoa que perdeu mais uma vez, ela vai para a tabela de repescagem, por isso é chamada dupla repescagem, porque ela só vai ser eliminada se ela perder mais uma vez. Então ela tem mais uma chance, de repente, ela ir para a segunda tabela, que é da repescagem, e conseguir se recuperar. Quando eu vou para o campeonato, ele pode ser um rodízio simples, né? Todo mundo vai jogar com todo mundo. Eu sempre acho isso aí mais honesto, né? Porque aí todo mundo joga entre si. E tem o duplo. Todo mundo vai jogar entre si 2 vezes. É muito legal o Campeonato Brasileiro, que tem muito isso. Hoje o time vai jogar na minha sede, no próximo jogo eu vou jogar, o modo de campo é do outro. Então todo mundo vai jogar 2 vezes e vai acabar fazendo o quê? A somatória de pontos. A eliminatória é simples, aí por isso que é bom tá a folhinha do lado do caderno, ela tem uma regrinha. Quando vê NJ é número de jogadores, quando você vê assim, NC é número de concorrentes. Professora, quanto assim, como que eu vou saber o número de jogos que tem? Eu vou pegar como? O número de concorrentes menos 1. Professora, peraí, quantos jogos vão ter esse número de concorrentes menos 1? Uhum. Só isso. Simples assim? Simples assim. Mas eu estou falando da eliminatória? Simples. Então, vamos lá, aula de matemática, eu quero ouvir vocês respondendo. Se eu tenho 10 jogadores ou 10 equipes, quantos jogos serão? Olha, aula de matemática. 10 times. Na eliminatória simples. Quantos jogos nós teremos? 10. Olha aí, olha quanto é. O número de concorrentes, 10. 10 menos quanto? 10 menos 1. Quanto que é 10 menos 1? 9. Uau, gente. Olha, gente, viu? Ó, já sabem que pelo menos vocês já andaram 25% já. Então, ó, só falta 75%. Então, ótimo. Mas, Lu, você falou que na simples é assim. Como que eu vou saber na eliminatória duplas? É a mesma fórmula e eu multiplico por 2. Eu vou ver o número de concorrentes, menos 1, e multiplicar por 2. Então, naquele jogo que tinham 10, e vocês falaram que seriam 9 jogos, se eu fizer uma eliminatória dupla, quantos jogos serão? 18. 18. Gente, já estão aprovadíssimos em matemática, já alcançaram 50% da aprovação em matemática e em educação física desse tema. Aí a gente vem para o rodízio. O rodízio ele pode ser simples ou duplo. Perfeito. O rodízio simples ele também tem uma formulazinha, né? O número de quando você o número de jogos, número de concorrentes, o NC. Aí, entre parênteses, número de concorrentes menos 1 dividido por 2. Uau, vamos devagar. Número de concorrente aqui, se eu colocar 10. Aqui, qual o resultado dessa continha aqui que me disseram? Eles falaram que dá 9. 10 vezes 9 dá quanto? Olha, pergunta difícil. 90. Quanto que é 90 dividido por 2? 45. Gente, eu vou ter que pegar lenço. Gente, olha, eu fico emocionada quando eu vejo que já alcançaram 75% da aprovação da matemática. Lu, e agora para o duplo?
A fórmula está aí bonitinha. Eu vou ver o número de concorrentes, pegar aquela tabelinha, só que já não tem mais o dividido por 2, vai jogar 2 vezes. Então, quantos jogos serão? Por isso que tem que ter muito tempo. Ó. Se vai ter 10 concorrentes, 10 vezes 9, 10 vezes 9, 90. 90 jogos. 90. Então, viu? Se a pessoa só puder ser realizado um jogo por dia, por isso que quando a gente vê assim, principalmente às quartas-feiras e aos sábados e domingos, o maior número de jogos no campeonato de futebol. Aí está acontecendo vários jogos ao mesmo tempo, a gente tem o mesmo horário. Para quê? Para que não sejam 90 dias de jogos, se for um jogo por dia. Então vai se distribuindo, e principalmente que vai ter jogo de ida e volta, a gente tem que pensar naquela parte de treinamento. Então, os jogadores já jogou na quarta-feira, poxa, ele jogar na quinta de novo, ele vai acabar tendo uma lesão. E a gente vai ver, a partir de semana que vem, exatamente uma das partes que eu mais amo em educação física e que os alunos mais se divertem, né? Porque a gente vai falar sobre, adivinha, primeiros socorros. Aí a gente começa a ver as coisas inteligentes que todas as pessoas fazem e que nunca deveriam fazer. Mas deixa isso para a semana que vem.